Fala, alunos e alunas, como é que vocês estão? Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, para quem já me esqueceu, eu sou o seu professor Sérgio Ricardo, de Geografia, né? E uma das minhas funções, né, do meu objetivo é de fazer que você goste da matéria da mesma forma que eu gosto e acaba achando que é a sua matéria preferida, né? E eu estou aqui para poder te ajudar a te ensinar a geografia exatamente como eu gostaria de ter sido ensinado. Vamos lá, gente, olha só. Eu estou retomando aqui as nossas videoaulas, né? Depois desse longo trabalho aí do professor Simas, né? Muito bem feito, muito legal. Eu também tenho assistido junto com vocês. Mas agora estou retornando também a gravar algumas videoaulas e eu fiquei agora incumbido de fazer essa videoaula número 22, que é a nossa revisão para a nossa primeira AE, né? Que é um apanhado de todo o trimestre. Tá bom? Então, como o assunto ele é bem extenso, eu dividi ele em duas partes, tá? A gente vai agora assistir a parte 1, aí depois a gente dá uma pausa, toma uma água, faz um lanche, aí eu preparo a segunda aula e aí eu venho e passo aqui para vocês. Vamos lá. Bom, como eu havia falado, né? Aula 22, a revisão geral, parte 1. Anota tudo, anota, deixa passar nada. Tudo que eu vou falar aqui, você já viu, você já sabe, né? E agora você vai só confirmar todo o teu aprendizado para poder arrebentar e tirar a nota 10 nessa prova. Por que isso? Porque esse é o nosso projeto nota 10. Olha aí, ó. Eu chamo essa revisão, toda período pré-AE, eu chamo de projeto nota 10, tá? É onde que eu faço aquela revisão de tudo que vocês já estão sabendo já, só para poder todo mundo chegar lá tranquilinho na prova lá, sem medo, sem preocupação, sem nervosismo, né? Porque não vai ter novidade nenhuma. Vai cair tudo aquilo que eu falei em sala de aula, tudo aquilo que vocês já exercitaram assistindo nas videoaulas, tá bom? Então vamos lá com calma e elegância, vamos para a nossa revisão. Eu vou salpicando aqui os assuntos aleatórios, mas de nada vai ser novidade que você não tenha visto. Vamos lá, olha só, vamos começar pelo começo. A gente estudou, né, as diferentes formas com que nós, seres humanos, terráqueos, construímos o nosso espaço geográfico, né? Então vamos falar um pouquinho sobre paisagem, o espaço geográfico. Primeira coisa, olha só essa imagem aí. Que tipo de elementos existe nessa imagem? A gente observando aí, a gente consegue observar alguns elementos, né, da paisagem, como prédio, algumas casas, a vegetação, né, ali em volta, os morros, o céu azul, né, o céu limpo, uma antena lá no fundo, uma torre lá de alta tensão, né? Então, isso aí que eu falei para vocês são elementos, né, que compõem uma paisagem. E aí eu falei elemento natural e elemento cultural, certo? Então agora vamos dividir isso aí direitinho aí, como é que funciona. Vamos lá, olha só. Em geografia, quando a gente fala de paisagem, paisagem é tudo o que a gente pode perceber, tudo, num lugar, num determinado momento. O que isso quer dizer? Que a paisagem, ela não envolve apenas a visão, como alguns falaram, né, na P2, quando eu pedi lá para poder falar sobre paisagem e lugar, algumas pessoas escreveram que paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança. Ponto. Errou, né? A gente viu, eu falei fácil, repeti e agora estou falando de novo. Paisagem não é só aquilo que a nossa visão alcança. Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue perceber, né? Com os nossos outros sentidos que a gente possui, né? Seja tato, olfato, paladar, né? A visão, a audição.
Então tudo, tudo, tudo. E as paisagens ela pode ser formada tanto pela natureza ou pode ser formada também com a intervenção humana. Por isso que existe paisagem natural e paisagem cultural, tá? Vamos ver cada uma delas aqui, ó. Vamos lá, olha só. Vamos novamente observar a paisagem dessa imagem, né? Nela é possível a gente observar vários elementos. A gente vê aí vegetação, casa, uma igreja, a gente vê ali uma ponte ali, né, um viaduto, vê algumas ruas ali, né, várias casas, né? E a gente consegue observar a diferença entre um elemento natural e um elemento cultural. Essa paisagem aí, ela é uma paisagem cultural, ok, mas ela existe elementos naturais e elementos culturais. O que você precisa saber? Que todo elemento natural é resultado do processo da natureza. Anota, anota. Todo elemento natural é resultado dos processos da natureza. E todo elemento cultural ele é resultado do trabalho humano. Simples, né? Elemento natural, natureza, elemento cultural, ser humano. Mas você precisa desenvolver um texto. Você precisa desenvolver um texto na hora da prova. Você não pode só chegar lá e falar assim, elemento natural, natureza, elemento cultural, ser humano. Você vai perder ponto, porque a produção textual ela também faz parte da avaliação da prova. Então, se te perguntar lá na prova lá, a diferença entre uma paisagem cultural e uma paisagem natural, você tem que falar, toda paisagem natural ela é composta por elementos naturais que são resultados dos processos da natureza. Show! Toda paisagem cultural ela possui elemento natural e cultural, e o elemento cultural ele é resultado do trabalho do ser humano. Olha aí, ó, um textão, sei lá como é que você achou isso aí, completo, uma produção textual legal, aí, ó, nota 10, tá? Vocês precisam trabalhar e cuidar com a produção textual, não coloque palavras soltas, porque isso aí é penalizado nas nossas provas, tá? Vamos falar agora sobre a localização, né? E aí a gente vai falar do Brasil. Estamos falando de Brasil, né? Falar de localização no Brasil é falar da sua posição geográfica com relação ao mundo. Olha aqui nosso globo aqui, ó, né? O globo terrestre, e aí a gente quer saber qual é a posição geográfica do Brasil nesse lugarzinho aqui. Para isso a gente precisa entender o básico, que são as linhas imaginárias, tá? E vamos partir para as linhas imaginárias começando pelos hemisférios. Olha aqui, ó. Os hemisférios da Terra. Os hemisférios terrestres são quadrantes criados pelo cruzamento das duas principais linhas imaginárias. Linha do Equador, que divide o norte e o sul, e o meridiano de Greenwich, que divide o planeta em Oriente e Ocidente. Ponto. Né? Olha só que coisa mais fácil. Hemisfério. Né? Nós temos quantos hemisférios? 4, certo? E eles são divididos por duas linhas imaginárias principais. A linha do Equador, né? E o meridiano de Greenwich. A linha do Equador é aquela linha imaginária que divide o planeta Terra em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich é aquela linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios também. Hemisfério ocidental, hemisfério oriental, né, à nossa direita, e o hemisfério ocidental, à nossa esquerda. Tá bom? Tranquilinho? Agora falando de linhas imaginárias, a linha do Equador, ok. E o meridiano de Greenwich? Eu tenho uma curiosidade aqui para vocês aqui, olha só. Você sabia, né, que o meridiano de Greenwich também é chamado de primeiro meridiano, e ele tem esse nome porque ele passa numa localização, num lugarzinho chamado Greenwich, que fica onde? Em Londres, né? E aí essa palavra Greenwich, lá no local lá, né, em anglo-saxão, lá do inglês mais cru, né, mais raiz que tem,
quer dizer lugar verde para vacas. Então eu acho que é um lugarzinho, né? Tipo uma área rural, né? Com bastante pasto, bastante gado. Mas o importante é a gente saber o seguinte, que o meridiano de Greenwich, ele tem esse nome porque ele passa exatamente em cima de um local chamado Greenwich, que fica lá em Londres. Anotou? Por que Greenwich se chama Greenwich e aonde é que ele fica? Beleza, então bola para frente. Bom, como eu falei que o planeta ele tem 4 hemisférios, o que a gente precisa saber desde agora do 6º ano? Que o Brasil está localizado desses 4 e está localizado em 3, em apenas 3. Né? Observa ali, tem o meridiano de Greenwich, né, que divide o planeta em Oriente, do lado direito, e Ocidente, lado esquerdo, onde que o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, do lado esquerdo. Né? Um hemisfério. Só que também tem a linha do Equador ali, ó, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E o Brasil, ele está ali, ó, a pontinha dele ali no hemisfério norte, né? Aproximadamente 7%. E a sua grande maioria no hemisfério sul. E por isso, nós temos que saber, nós como geógrafos, né, e vocês como meus assessores geógrafos mirins, tem que saber que o Brasil está localizado em 3 hemisférios. Tá? Vocês vão assistir algumas reportagens, né, algumas celebridades, alguns políticos, né, equivocadamente falando que o Brasil está em 2 hemisférios, norte e sul. Aí vocês vão acender a luzinha e vão falar disso. Não, está em 3, porque também a gente está no hemisfério ocidental. É o 3º hemisfério. Tá bom? Próximo. Falando de meridiano Greenwich, a gente tem que falar sobre fuso horário. Né? Por quê? Porque o fuso horário ele é determinado pelo meridiano de Greenwich. Vamos lá para o zoom. Olha aí, ó. Observa aí nesse mapa mundi aí, que lá embaixo lá tem os numerozinhos. O 0 é exatamente o meridiano de Greenwich, que passa lá no distrito de Greenwich, que fica em Londres, certo? E ali é o fuso horário 0. E se o mundo ele tem 24 fusos, e ali o Greenwich é o 0, a gente chega à conclusão que ele está dividido de 12 para o lado direito e 12 para o lado esquerdo. O que eu preciso saber para arrebentar na prova? Que os 12 fusos horários do meu lado esquerdo, né, do meu lado oeste, eles são os fusos horários atrasados, ou seja, todos eles são negativos. Olha lá, -1, -2, -3. E para o lado direito, para o lado leste, são os 12 fusos horários adiantados, todos positivos. Né? Percebe ali? E por que acontece isso aí? Olha só que interessante. É bom a gente saber, né? A finalidade dessa divisão é para padronizar o cálculo do tempo em todo o planeta, né? Para não virar uma bagunça. Cada um fala que horas que é na tua casa. Não, tem um fuso horário aí para a gente seguir, aí para a gente não se perder. Tá? Mas isso acontece por causa, é uma consequência do movimento do planeta, que é o movimento de rotação. Tá? Então, falou em fuso horário, falou em horário, a gente está falando de movimento de rotação. Até porque se você olhar aqui para o globo, aqui, ó, ele está girando bem lentamente. Aqui em cima está o Sol. Ó. Então, o Sol, o giro aqui, ó, da rotação aqui, né, que sucede os dias e as noites, que nos dá as horas. E então isso aí que nos dá as horas, então nos dá os fuso horário. Tá? Então esse movimento aí que é o responsável pela formação, né, desse fenômeno chamado fuso horário. É o movimento de rotação. E falando em fuso horário, vamos falar sobre os fuso horários que existem aqui no Brasil. Você sabe quantos fuso horários existem aqui no Brasil? Teve gente na AP2 que errou, falou que eram 3. Já foram 3 um dia, mas hoje, oficialmente, existem 4 fuso horários. Vou dar um zoom para vocês aqui, vocês observarem. Olha aqui, ó. O primeiro fuso horário, né, é esse azulzinho aqui, com menos 2 horas atrasado com relação ao meridiano de Greenwich, certo? E aí depois, entrando para dentro do continente, nós temos menos 3 horas,
que é onde está o nosso horário oficial do Brasil, aí depois menos 4 horas, que pega ali, né, parte da Amazônia ali, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, e menos 5 horas, que é o quarto e último fuso do Brasil, que pega todo o estado do Acre e um pedacinho lá do Amazonas. Agora você observa aqui, ó, que... Peraí, deixa eu ver aqui. Observa aqui que as áreas que estão mais a leste, né, ou seja, mais do lado esquerdo, eles são mais adiantadas. Perdão, eu vou repetir. As nossas áreas que estão a leste, do lado direito, eles estão mais adiantados do que se encontram a oeste, ou seja, do nosso lado esquerdo. Por quê? Um exemplo. Porque lá no Acre, né, é onde que o Sol demora mais para nascer. Por isso que lá é mais atrasado, porque o Sol chega mais tarde lá. Que ele nasce primeiro aqui, ó, na Paraíba, Pernambuco, né, Fernando de Noronha, tá? Então, assim, da direita para a esquerda começa sendo menos atrasado e depois vai ficando cada vez mais atrasado quando a gente vai entrando para dentro do continente. Tá bom? Tranquilinho? Mas assim, ó, vou fazer um exercício aqui e depois eu vou passar aqui um videozinho pequenininho falando sobre fuso para poder vocês... Ah, agora acabou minha dúvida, tá? Mas olha só o exercício aqui de fuso horário aqui no Brasil, por exemplo. Vamos lá, vamos para a prática. Olha só, vou dar um zoomzão aqui, olha só. Tá ali o mapa ali de novo ali que eu tinha pego ali, né, do Brasil com os 4 fuso horários, né? E aí, perto de Fernando de Noronha ali, tem uma ilha ali, chamada Ilha das Rocas. Lá, o fuso horário lá é o primeiro, é o que está menos atrasado com relação ao meridiano de Greenwich. Lá são só menos 2 horas de atrasado só. Beleza. E lá no Acre, naquela pontinha lá roxa, lilás, lá é o fuso mais atrasado, né? Ele tem 5 horas a menos do que o meridiano de Greenwich. Se ali na Ilha Rocas, Ilha das Rocas ali, é menos 2 horas e lá no Acre é menos 5, quando são 10 horas na Ilha das Rocas, que horas que é lá no Acre? Olha só que moleza. Você começa a diminuir. Se é 10 horas na Ilha da Roca, ali no azul, amarelo, menos 1. Então, de 10 passou para 9. Do amarelo para o verde, menos 1. De 9 passou para 8. E do verde para o lilás, passou menos 1 de novo ali. Então, é 7 horas. Eu só diminuo. Cada fuso que eu vou andando para a minha esquerda, eu vou diminuindo 1 hora. Cada fuso, entendeu? Eu vou diminuindo cada hora. Se fosse ao contrário, aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Vamos lá, um exemplo aqui, maneiro aqui, ó. Por exemplo, você está numa cidade aqui de Mato Grosso. É verde, certo? Aí ali são 10 horas da manhã. Se ali são 10 horas da manhã, para minha direita, em Tocantins, eu aumento ou diminuo? Eu aumento. Se ali são 10 horas, lá em Tocantins são 11 horas. Se fosse para a esquerda, lá para o Acre, eu tinha que diminuir. Se aqui são 10 horas, lá no Acre são 9 horas. Entendeu? Para a esquerda, eu sempre diminuo e para a direita, eu sempre aumento. Ou eu vou somar 1 hora ou eu vou diminuir 1 hora. Tá? Você tem que ligar sempre nisso aí. Se eu estou no fuso de Brasília, se eu quero saber qual é a hora agora, lá em Mato Grosso, como ele está para a minha esquerda, eu vou fazer o quê? Ele está mais atrasado, então eu vou diminuir 1 hora. E se eu tivesse que ir lá para Fernando de Noronha, eu tinha que somar 1 hora. Beleza? Então pratiquem esse exercício, porque vai fazer falta. Ah, vou voltar aqui de novo aqui, ó, antes de a gente passar esse exercício aqui, porque agora eu vou botar aquele videozinho bem curtinho para poder vocês tirar qualquer dúvida que ficou pairando aí sobre o fuso horário, beleza? Vê aí, rapidinho. Como a Terra roda em torno do próprio eixo, as áreas iluminadas pelo Sol se alternam. Assim surgem os dias e as noites. Assim surgem as diferenças de horários. Os antigos usavam o Sol para ter noção da hora. Quando o astro estava mais alto no céu, calculava-se o meio-dia. Há mais de 100 anos, os países convencionaram que o globo terrestre seria dividido em 24 fusos horários. Os fusos seguem os meridianos das longitudes, mas podem ter formas bem irregulares por causa das fronteiras entre países ou até de questões políticas.
Um exemplo é a China, que poderia ter 4 fusos diferentes, mas o país todo é obrigado a seguir o horário da capital, Pequim. O ponto de partida para a contagem das horas é o fuso de Londres, onde fica o meridiano de Greenwich, e que, por convenção, divide o globo em Ocidente e Oriente. A leste, as horas aumentam, a oeste, diminuem. O Brasil tem 4 fusos, todos atrasados em relação a Greenwich. O primeiro reúne as ilhas do Atol das Rocas, Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz. O fuso oficial do horário de Brasília vale para as regiões Sul, Sudeste e Nordeste, estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e Distrito Federal. O terceiro fuso é para os estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. E agora, um fuso para Acre e parte do Amazonas, com 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. E aí, tranquilo, né? Deu para entender então como é que funciona os fusos horários, certo? Então agora vamos para fazer o seguinte, vamos voltar de novo lá para os meridianos e paralelos, nossas linhas imaginárias, porque a gente precisa tocar num assunto de extrema importância quando a gente fala de localização, quando a gente fala de geografia, quando a gente fala de cartografia, de mapas, que são as longitudes e as latitudes. Então aqui, só para lembrar. Primeira coisa, meridianos. Meridianos nada mais é do que são linhas imaginárias, certo? Traçadas aqui ó, na vertical, que liga Polo Norte a Polo Sul a Polo Norte, liga os polos. E o único meridiano que tem um nome próprio é o meridiano de Greenwich, né? Expliquei para vocês por quê, porque ele passa lá no distrito de Greenwich, que fica na cidade de Londres, certo? E que esse meridiano, ele divide a Terra em 2 hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? E aí, o que eu preciso saber? Então, quando eu falo de meridianos, né? Estou falando de linhas imaginárias verticais, então isso me remete à longitude. Por que longitude? Porque longitude é a distância que a gente mede em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, a longitude ela é mais longa, né? E ela varia de 0, que é no meridiano de Greenwich, a 180 graus, ou para leste ou para oeste. Se for para o leste, para a direita, ele é positivo. Se for para a esquerda, para o oeste, é negativo. Ele varia de 0 a 180. Diferente da latitude. Quando eu falo de latitude, eu tenho que lembrar do quê? Dos paralelos, né? Paralelo, né, é aquela linha na horizontal, que no caso é a nossa linha do Equador, que divide o nosso planeta entre norte e sul, certo? E a latitude, olha só que interessante, e a latitude ela é sempre medida, também em graus, de qualquer ponto da superfície em relação à linha do Equador, diferente da longitude. Se longitude eu meço com relação à linha do meridiano de Greenwich, né? A linha do Equador não. Aqui, ó, a linha do Equador é qualquer distância com relação à linha do Equador, para qualquer distância do planeta Terra até a linha do Equador, certo? E essa medição ela varia de 0 a 90 graus, é mais curta, né? E é 90 graus positivo quando é para o norte e 90 graus negativo quando é para o sul, tá? Então, ó, longitude, por ser mais longa, é de 0 a 180. E a latitude, ela é de 0 a 90, é mais curta, beleza? Então, para poder também vocês pegarem essa linha imaginária que faz acontecer as latitudes e a longitude, mais um videozinho aqui da minha assistente, que de vez em quando ela aparece nas minhas videoaulas, para poder ela explicar a mesma coisa, só que de uma forma diferente, o que é latitude e longitude. Vamos lá. O que todos sabem sobre a Terra é que ela é redonda. É uma grande esfera no universo. Ela gira em torno do próprio eixo.
Agora, o que poucos entendem é o motivo de o planeta Terra ter tantas linhas imaginárias. Isso eu não sei. Eu já aprendi na escola, mas eu esqueci. Eu não sei. Essa sobreposição de linhas horizontais e verticais pode localizar qualquer coordenada geográfica no planeta Terra. Nos estudos cartográficos, essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Os paralelos são as linhas traçadas horizontalmente. Os meridianos representam as linhas verticais. Sabendo disso, é hora de conhecer outras duas palavrinhas muito importantes na geografia: latitude e longitude. As duas são medidas em graus. A latitude vai de 0 até 90 graus, em direção norte ou sul. E a longitude de 0 a 180 para leste e oeste. O marco zero da latitude é a linha do Equador, que divide o globo terrestre em hemisférios norte e sul. E o ponto de partida da longitude é o meridiano de Greenwich, que separa a Terra em hemisférios ocidental e oriental. Aí, duvido se você ficou com alguma dúvida com relação à longitude e latitude. Não ficou, tenho certeza. Mas falando ainda de paralelos, né? Aqui no nosso país existem dois paralelos, né, importantíssimos que cruzam o nosso país. Quais são? A linha do Equador, que corta lá na região norte, e o Trópico de Capricórnio, aqui no sul e um pedacinho do sudeste. Tá? Teve gente que teve dificuldade e errou na P2. Botou lá a linha do Equador e botou o Trópico de Capricórnio. Teve gente que colocou que o paralelo era o meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich, ele não é paralelo, é meridiano. Então, ó, paralelo, meridiano, tá? São linhas imaginárias, mas quando fala de paralelo, lembra a linha do Equador e todas as linhas que são paralelas a ele. E meridiano é o primeiro meridiano, né? E todos eles que, né, que vão trabalhando também nessa proporção aqui, ó, para a lateral. Beleza? Tranquilinho? Então não erre isso aí, hein? Vamos caminhar agora para o final. Olha só, eu queria passar dois conceitos para vocês aqui, para poder vocês nunca mais esquecerem, né? Primeiro é o espaço geográfico. Vamos imaginar, né, a cidade onde você mora, certo? E antes dela ser construída, tudo era matas, florestas, né? Tinha o quê? Só espaço natural. Daí surgiram as primeiras propriedades, com cercas, casas, estradas, plantações, né? E a partir daí, depois dessa transformação, o espaço natural passou a ser chamado de espaço geográfico. Então, olha aqui, ó. Espaço geográfico é quando é constituído pela associação entre a paisagem e a sociedade. Aí aqui eu botei a imagem aqui da Praça 15, lá no Rio de Janeiro. Essa casinha aí é em frente à Estação das Barcas, lá, que liga Rio de Janeiro à cidade de Niterói, que fica do outro lado da Baía de Guanabara. Em 1580, né, a paisagem era essa daí, ó. E com a associação, com a transformação da sociedade, foram construindo a cidade ali, e aí deixou de ser espaço natural e passou a ser o quê? Um espaço geográfico. Então, o que eu preciso saber do espaço geográfico? Que o espaço geográfico ele é constituído pela associação, pelo negócio ali, né? Pelo trabalho ali, pelo envolvimento entre a paisagem e a sociedade, né? Quando o homem ele altera o espaço natural, aí virou o espaço geográfico, tá bom? Diferente do lugar, né? O lugar não. Já o lugar é uma porção, é uma parte do espaço geográfico, só que essa parte ele é dotada de quê? Significados particulares, de relações humanas, afetividade. Então aqui, ó, lugar é onde as pessoas vivem o seu cotidiano, né? Ela tem alguma relação, né? Ela tem alguma ligação com aquele lugar afetivo, né? E aí pode ser bom ou pode ser ruim, né? Não necessariamente pode ser só bom. Às vezes a pessoa ela não tem boas lembranças, mas aí é um lugar. Se gerou isso aí, um sentimento, é um lugar. Tá bom?
Então, assim, ó, por enquanto é só. Essa é a primeira parte da nossa revisão, tá bom? Vamos dar uma pausa aí para tomar um lanche, tomar uma água, enquanto vou preparando a minha segunda aula, a parte 2. E na sequência, a gente continua aí para poder finalizar essa nossa revisão, esse nosso projeto Nota 10, para todo mundo arrebentar nessa prova.